Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje estou aqui com ele, um cara ilustre, multifacetado, músico, publicitário, poeta. Esse cara viveu grande parte da vida dele ensinando para as pessoas como fazer para ter uma vida muito legal, uma carreira de sucesso, mas principalmente pensar além, sempre além do óbvio. Estou aqui com Alexandre Gama. Prazer estar aqui, ótimo. Que maravilha ter você aqui. Prazer é meu. Cara, seu tempo é ouro e você me deu um pouquinho desse tempo e a gente sabe como é importante. Então, quero te dizer que é incrível. Você pode falar absolutamente o que você quiser, que eu vou estar muito feliz te ouvindo. Não, é muito bom estar aqui. É claro que também é interlocução, né? Você do outro lado é uma pessoa que vale, para quem vale a pena falar e porque sabe ouvir, né? E eu acho que o teu público vai na mesma vibe, né? Pois é. E aí só assim, fazendo um contínuo, né, um flow. Nos anos 1990, você trabalhou nas principais agências, em grandes agências, né, de publicidade. Nos anos 2000 resolveu empreender. Ali você já tinha uma carreira meteórica. Aí você falou, não, quer saber? Quero fazer o que é meu. Aí você foi empreender, bombou de novo. Aí depois, mais pra frente, resolveu falar de inovação, porque você via além do que estava acontecendo no mercado de publicidade naquele momento. E, enfim, você sempre conduziu a tua vida, eu acho que de uma maneira muito reflexiva, pensando, Sim. agindo. E aí você tem três pilares para ensinar pra gente. Na verdade, você resumiu. Eu sempre acho muito interessante essa coisa de descrever a trajetória de alguém, porque a descrição sempre pula os buracos, né? É que nem a gente andando numa estrada, a gente tenta pular o buraco. Mas na minha trajetória, que teve muito buraco, eu nunca desprezei os buracos, né? Aliás, eles fizeram muito parte do que eu aprendi a fazer e de como eu fazia. Na verdade, a parte de comunicação, na qual eu me descobri, me realizei, me dei bem, como se diz por aí, não era o meu destino ideal, não era a minha ideia de profissão. A minha ideia eram as artes. Eu era músico, muito jovem, escrevia, tinha uma afinidade muito grande com o português, com a língua, e obviamente era encantado com tudo que dizia respeito à imagem, ou a imagem still image, ou a imagem de movimento, que é o cinema. Mas eu estava no Brasil, e no Brasil, naquela época, principalmente, esses anos 80, 90 que você citou, o nosso mercado de artes ele era muito incipiente. Ainda é incipiente, de certa forma, no Brasil, mas era mais ainda. Tanto que e eu não vinha de uma família de posses, né, que podia me bancar em artes e me manter em artes, né? Eu tinha que realmente ganhar minha grana, fazer meu dia a dia e ir à luta. Você veio do Rio, né, para São Paulo. Eu acho isso é muito interessante, né? Meu pai é maranhense, minha mãe é capixaba, eu sou carioca e meu irmão é paulista. Se você notar, é a trajetória, né, a rota da migração nordestina para o Sudeste. E eu nasci no Rio de Janeiro. E meu pai, eu vim para cá com 3 anos de idade, então sou praticamente paulista de uma certa forma. E aí, quando eu comecei isso, a minha ideia era viver dessa coisa mais artística, né? Mas, obviamente, eu tinha que, como eu falei, tinha que ver as coisas de uma maneira mais pragmática. E aí eu descobri que a comunicação, na verdade, era um amontoado dessas coisas com uma visão comercial. Mas dentro da comunicação você tem o cinema, a fotografia, a música, a literatura, a redação, né? Embora seja uma redação comercial. Mas a técnica de domínio da redação, da palavra, né? Estava tudo ali. E você ainda ganhava dinheiro com isso. É tudo que um criativo precisa ser. E aí eu acho que você tocou na palavra que eu diria, se for para me definir, né? A gente fala, o que você faz da vida? Eu sou um criativo. Criativo não como adjetivo, aí criativo é substantivo mesmo, né? Eu prefiro, por exemplo, que digam que eu sou um criativo do que um publicitário. Às vezes eu estava publicitário. Eu nem estou mais exatamente publicitário, né? Mas criativo eu estive sempre, a vida inteira.
Então, tudo que diz respeito à criatividade sempre teve na minha trajetória. E eu acho que eu acho assim muito legal é você ter conseguido conquistar muito, talvez, do que você queria, em termos materiais, mas principalmente o que você conseguiu projetar de seu em todo esse percurso. Porque às vezes as pessoas se escondem atrás de máscaras para poder atender a demanda do mercado. E você, onde quer que você entrasse, você sempre colocava as ideias e as pessoas iam recebendo aquilo e realmente fazia sentido para elas. Então você sabe traduzir o que o povo quer. E eu não diria para você que isso foi intencional, mas eu diria que é um aprendizado, muita tentativa e erro. Eu tento passar isso para as minhas filhas, embora eu diga para elas o seguinte: não tem receita para ser feliz na vida, né? Não tem receita para dar certo na vida. A única receita, que eu nem chamaria de receita, que eu conheço que ajuda a gente na vida é uma regrinha de 3, que é sentir, pensar, agir, mas nessa ordem. E eu sempre dava exemplos para ela de como as coisas aconteciam corretamente ou não, bastando analisar esses 3 pontos, né? Quanta gente existe que age sem pensar e sem sentir? Quanta gente que existe que pensa, mas não age? Gente que sente, pensa e não age? Quer dizer, se você for variando e eliminando partes dessa equação, você vai identificar quase todos os problemas do mundo, né? Então, essa foi a única coisa, vamos dizer assim, o único mantra que eu deixo para os filhos. Eu tento deixar tudo muito aberto, né? Mas isso eu digo para eles: sentir, pensar, agir nessa ordem. Nessa ordem. E aí vem a tua alma de músico, né? A música, ela tá presente assim em tudo. E 2024 foi o ano em que você resolveu parar tudo, ou não, né? Porque talvez você não seja o cara que para tudo, mas que você construiu essa beleza aqui, ó. Funil. Como é que eu escrevi aqui? É prosa poética? É prosa poética. Prosa poética. E que livro, né? Obrigado. Qual é o valor das palavras para a vida? Nossa, bela pergunta. Você ganhou muito com palavras bem colocadas. Sim. Eu acho que o ser humano, ele é sintaxe. Ele é linguagem. E tem várias definições de linguagem, né? A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, é uma frase famosa. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras causam danos irreparáveis, para mostrar, né, o poder que uma palavra tem de construir ou de destruir, né? Eu sempre digo para as pessoas que em comunicação, eu sei, o que você fazia em comunicação? Me define numa frase, né? O que é comunicação? Fazer comunicação comercialmente. É criar percepção. E você cria percepção, e percepção é a única realidade, que é outra coisa que eu tenho certeza que você na psicologia sabe do que eu estou falando. E ela é criada com um discurso verbal, um discurso musical, sonoro, e com um discurso visual. É a combinação dessas 3 coisas na área de comunicação que constrói percepção. E no caso, eu desde muito cedo, eu nunca dei preferência, eu sempre disse que essa é a minha santíssima trindade criativa. Eu não sou religioso, mas eu acredito na santíssima trindade criativa, que é palavra, imagem e música. E essas 3 coisas combinadas, esses 3 pilares, é que sempre pautaram a minha vida criativa. No caso desse livro, que é o Funil, ele está no primeiro pilar, sem nenhuma ordem de preferência, ele está no pilar da palavra. E embora eu tenha feito muita coisa audiovisual na vida, multimídia, eu quis que o livro fosse puro nesse pilar, que fosse sobre as palavras e com palavras, né? Tanto que até a capa é uma ideia tipográfica que prescinde de imagem, né? Eu queria que as letras fossem a imagem, no caso. E é tão forte o que tem aqui. Eu separei um curtíssimo, mas que para mim é o meu favorito. Mas olha que coisa, gente, eu vou fazer questão de dar uma pausa aqui, porque vou adorar isso aqui é muito importante. Olha só.
Conselho de mãe. Não brinque com as palavras, menino. Palavra é um perigo. Se cair de mau jeito, pode quebrar e virar caco. Ou pode rimar e virar verso. E ainda não se sabe ao certo se ela é mais cortante na mão do incauto ou na mão do esperto. Gente, isso aqui é muito legal. Obrigado. E esse é um dos textos, né? Embora nesse caso ele seja rimado, tem esse ritmo, né? Que você muito bem interpretou. Obrigada. Declamou muito bem. Na verdade, ele fala exatamente disso, né? De que as palavras, muita gente diz, as mentes mais pragmáticas, né? Não veem muito significado nas palavras. Mas eu fui empresário, sou empresário e ao mesmo tempo sou artista. São dois lados diferentes do cérebro, né? E o lado pragmático meu, pelo menos, sempre valorizou esse outro lado, né? Mas tem muito empresário que não vê valor nesse lado, não vê porque não entende, né? Mas este outro lado, o lado das palavras, ele é tão importante hoje que basta a gente, se quiser pegar um fato muito pragmático, vai entender, né? O século XX foi sobre a era industrial, que gerou uma sociedade de consumo. E a maioria de nós aqui acima dos 40 sabe do que eu estou falando. Fale por você, meu querido. Não, por isso que eu falei a maioria e te excluo dessa. Hoje em dia, a gente vive não uma era industrial, a gente vive uma era digital, no sentido de que é o digital que, vamos dizer assim, a pedra de toque do que está acontecendo até em nível de indústria. E não temos mais uma sociedade de consumo, no sentido que, sim, continuamos consumindo, mas o que define a pedra de toque da sociedade é uma sociedade de comunicação. Tanto que nós estamos aqui falando num podcast, quando a gente sabe que tem milhões de podcasts ao mesmo tempo hoje no mundo, coisa que na área industrial isso não existia. A fonte de conteúdo e de disseminação de comunicação vinha das TVs abertas, muitos poucos canais de comunicação, inclusive, e que não eram duplo sentido, né? O emissor mandava as mensagens para o receptor, mas a recíproca não acontecia. Então a gente está numa sociedade de comunicação, onde, é claro, o valor da palavra fala por si, né? E a escassez, ela determina aquela coisa de você pegar só uma coisa e aquilo lá é bom. Você falou de um monte de podcasts, tem milhares mesmo. Sim. Isso é legal. Essa fluidez é muito boa, porque quando você tem a escassez, você tem poucas opções. Essa tua ideia de falar do valor das palavras me faz pensar que uma palavra bem colocada, ela vale muito. Por exemplo, quando você decidiu empreender, você precisou conquistar parceiros. Sim. E você entrou para a história. Gente, é que vocês não sabem quem é ele. Depois vocês vão procurar, dar uma stalkeada. Mas assim, você entrou para a história desse mercado publicitário brasileiro, porque você conquistou no primeiro ano de agência um leão, não foi isso? Em Cannes, sim. Em Cannes. E vários prêmios com um ano de agência. Isso era inédito na época. Foi inédito, realmente. Cara, o que você fez? Você usou bem as palavras? O que é que você construiu ali? Eu sou um cara muito obstinado, eu sou um cara... eu diria que eu era muito apaixonado pelo que eu fazia. A gente, às vezes, acha que a obstinação é um conceito com alguma coisa de negativo, mas se a obstinação está ligada à paixão, a paixão leva a obstinação para o lado certo desse muro, entendeu? E eu sempre fui um cara muito obstinado no sentido de fazer bem aquilo que eu gostava de fazer. Então, eu buscava muito aprimorar, eu queria muito aprender. Eu gosto muito de aprender, né? Hoje eu estudo astronomia. Nossa! Que eu sou fascinado pelo James Webb Telescope, porque eu sou apaixonado pelo que a física e a astrofísica têm descoberto. Isso responde a questões mais metafísicas, filosóficas também minhas. Então eu olho para isso e falo assim, pô, que tempo maravilhoso que a gente está, de certa forma, vivendo, né? Inteligência artificial. A inteligência, que é uma loucura. É uma loucura. Olha as palavras aí de novo. Tem até um poema no livro que fala sobre isso. Né? E fala sobre Pix. Gente, como assim você tem um poema que fala sobre Pix? Tá aqui? Acho incrível isso, porque é tão moderno.
Então, eu procurei com esses textos, não é uma poesia, vamos dizer assim, romântica, uma poesia lírica. Ela é uma poesia muito, muito pé no chão, muito atual, muito contemporânea, fala de temas que a gente tem familiaridade no dia a dia com ele. E eu acho que a poesia tem que ir aí. Ela tem que te pegar no teu dia, ela tem que te pegar na tua ação, no que você está fazendo agora, o que você está vivendo. Senão ela é só um devaneio, né? Então eu sou a favor, digo sempre o seguinte, eu sou a favor da palavra, mas não das palavras vazias. As palavras têm que levar a ações, ou no mínimo a reflexões. Você sabe o que eu vi aqui? É que essa Diga. palavra é muito banalizada. Eu sei que você trabalha com isso. Inovação. Tipo, eu consigo ver minha filha de 17 anos lendo isso e não achando um porre. Você entende? Seria um tremendo elogio. Porque, né, numa sociedade tão rápida, aqui tem palavras muito contemporâneas, de fato. Sim. Isso aqui fala desse recorte de 2024. Sim, sim. E isso talvez tenha um pouco a ver com o que eu descobri sendo um profissional de comunicação. Porque comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Gente, para tudo. Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Me explica isso, pelo amor. Então, você tem que escrever, pelo menos na comunicação em si, você tem que escrever com uma técnica de empatia. Você tem que escrever se colocando no lugar do teu ouvinte, do teu consumidor, do teu público-alvo, do teu consumidor. Você tem que se colocar no lugar dele e escrever para ele, mas pensando como ele. Então, comunicação não é o que você diz, é buscar esse entendimento, buscar escrever de dentro do entendimento do outro, que não é a mesma coisa na arte. Então, o escritor, por exemplo, em poesia, ele não está escrevendo necessariamente querendo que você o entenda. Ele escreve, se você entender, fatalmente, inclusive, você entenderá coisa diferente do que ele quer dizer. Que, aliás, é outro poema que tem aí, sobre a impossibilidade das pessoas se entenderem realmente, né? Mas, nesse sentido, o que eu acho que tá muito... Eu aprendi é que você tem que escrever de uma maneira, isso na parte de comunicação, que o outro... que a sua escrita faça sentido e funcione. A parte funcional da escrita. E eu trouxe um pouco disso para cá, para a parte literária. Por quê? Porque eu busquei temas que eu sei que falariam com as pessoas. Então, não necessariamente eu escrevi de uma maneira que falaria com as pessoas, mas eu escolhi temas que falariam com elas, do meu jeito. Então, aí eu diria para você que eu combinei um pouco vamos dizer, da gênese artística, que é centrada no artista e pronto, e ponto, com a gênese da comunicação, que leva em consideração quem lê, ou quem está do outro lado da mensagem, né? E o resultado é uma obra encantadora. Obrigado. Parabéns. E eu quero falar um pouquinho sobre Journey to Ataraxia. Eu não sei como é que é a dicção. Como é que se diz isso? Tá certíssimo, Journey to Ataraxia. Até porque Journey tá certa do inglês e Ataraxia é grego. É grego. Então não é uma palavra inglesa. É grego. Pois é. Imperturbabilidade da alma. Deixa eu explicar. Pessoal, dá para acessar essa obra de arte que inclui música, imagem e palavra num site que é o Journey to Ataraxia ou ataraxia.com. E aquilo ali é uma brisa, é uma viagem. Eu queria ouvir sobre essa história, né? Porque fala de algo muito profundo, na verdade. Muito obrigado por abrir essa possibilidade, porque o Journey to Ataraxia é uma obra multimídia, uma descrição fria e objetiva. O Journey to Ataraxia é uma obra multimídia hospedada num site que eu construí e que junta isso que você falou, música que eu compus, quase como uma trilha sonora de uma história que é contada com imagem e com palavras. Está em inglês porque necessariamente é aberto para o mundo esse trabalho. E a língua inglesa, obviamente, é universal. Mas o que eu acho que é interessante dizer, embora isso esteja de certa forma descrito no final ali, é que ele nasceu da minha necessidade de me expressar e pôr para fora uma vivência relativa à minha filha mais velha
é que sofria, e hoje está melhor, mas ainda sofre de depressão recorrente, depressão resistente. E quando você é pai, você não necessariamente entende o que é isso. Aliás, eu acho muito difícil que alguém, sem nunca ter estudado isso, entenda o que é isso apenas tendo contato com alguém com depressão. Ou alguém que nunca viveu isso também, né? Então, Acho que a gente estuda, mas quem está lá dentro realmente sabe. Só quem está lá, né? Eu acho que a gente consegue arranhar, assim, resvalar um pouquinho, mas... Então, eu tive que entrar nisso, entendendo a parte médica, entendendo a parte psicológica, estudando, tentando entender mesmo. Eu estava querendo entender isso para entender minha filha. E da parte psiquiátrica. E eu sou um cara ligado em filosofia, muito em filosofia. E a palavra ataraxia vem do grego e quer dizer um estado de imperturbabilidade, como você descreveu aí. Mas eu colei, né? Não foi que nem você que saiu tão naturalmente. Mas o fato é o seguinte, é uma palavra que vem dos estoicos, filósofos, né? O estoicismo, que não é necessariamente algo que você consiga atingir. É quase impossível que a tua vida e o mundo ao redor não te afetem e não te perturbem de uma certa forma, né? É como assim, a gente é um lago e é impossível que você não receba pedras que formem as ondas nesse lago. Mas o Epíteto já dizia, né? Não perturba o homem as coisas, mas sim a ideia que delas tem. Perfeito. Que é a percepção, é o que você estava falando. Exatamente. E aí eu comecei a lidar com esses problemas da minha filha. E esse lado meu de arte, vamos dizer assim, me levava a escrever sobre isso. A entender isso. E eu sempre fui uma pessoa que eu era melhor escrevendo do que falando. Eu converso muito comigo quando eu escrevo. Aliás, eu digo isso para todo mundo. Se você não escreve, você não pensa. Porque eu funciono assim. E aí é que eu digo que, de novo, que as palavras te levam para uma ação. Não são vazias se você realmente usa elas como guia, né? Tanto que quando você faz um planejamento para a vida, você tem que escrever esse planejamento. E o que é esse planejamento? Ele está te indicando as ações. Então, eu acredito muito na palavra como guia, né? E aí, quando eu comecei a escrever sobre esse assunto, eu comecei a automaticamente combinar isso com imagens. E sou músico, comecei a musicar. E você ia sentindo muitas coisas, né? Eu dividi a jornada dela, eu observava, ela falou assim, olha, é uma jornada, isso é um processo. E esse processo é uma jornada. Então eu imaginei que a ataraxia seria um lugar. Embora a ataraxia seja um conceito, uma palavra, assim, vou imaginar que é um lugar, né? É um lugar onde a pessoa tem que chegar. Portanto, é uma jornada. E eu usei o mar como alegoria e a jornada ser um mergulho de profundidade. Você sabe que o mar tem tudo a ver com o inconsciente, sem dúvida, né? Com a água, a fluidez da vida. Foi muito feliz a tua analogia. Então, foi intencional ou intuitiva? Eu acho que tudo começa com intuição. Okay. Mas eu acredito muito. Primeiro você sente, né? E depois você reflete a esse respeito. Então eu acho que apareceu como intuição, mas também estava cercado de coisas que eu estava lendo e vendo. E a imagem, essa coisa fluida, principalmente do corpo humano na água, te transmite coisas, né? E o mergulho é um ato de aprofundamento, na verdade. Né? Eu digo até num dos trechos do trabalho que a diferença tem uma diferença muito grande entre mergulhar e cair. Né? A queda, the fall, é coisa completamente diferente de você dive, de você mergulhar, principalmente em você mesmo. Tem uma intencionalidade, né? Embora as duas apontem para baixo, né? O dive, mergulhar em você mesmo, é um processo de autoconhecimento. Então, esse trabalho é sobre autoconhecimento, que eu imaginei que a minha filha estava tendo que automaticamente fazer consigo mesma para entender por que ela tinha, o que era possível ela melhorar com o conhecimento sobre ela, o que não era, o que é remédio, né? Tanto que uma das músicas é o nome de um remédio, um antipsicótico, que eu mudei as letras, né? E eu procurei narrar um mergulho em fases. Cada música é uma fase do mergulho, né? Até chegar na parte mais funda que chama Ataraxia, que é a última música. E me parece, posso ter viajado enormemente, mas me parece que você também escolheu mergulhar. Sim.
Quando eu entrei nessa, eu automaticamente tive que ir junto, né? Que é impossível você fazer isso de fora. Principalmente sendo pai também. Que é um papel, assim, que você exerce, né, de uma maneira muito linda. É difícil. Muito difícil. Mas a gente tem que Você, eu aprender digo junto. nós, né? Sim. Pais, mães. Como a são gente... papéis. Como a gente precisa ser forte, né? Para exercer esse papel. E eu acho que você tem que aprender a ser pai. Ninguém sabe. Ah, não vem com manual, com certeza. Você realmente entra nessa e como é que é? E cada filho também pede um pai diferente. Então, não tem uma receita de pai único, que é outra história também, né? Tentar aplicar uma métrica única para todos os filhos, não. E mesmo papéis de liderança, né? Porque você vê, às vezes a gente, num plano profissional, é excelente líder e a gente tenta reproduzir isso na família. E aí a gente vê que é outro tipo de liderança que a gente precisa exercer. Perfeito. É muito interessante, assim, essas nuances dos nossos papéis sociais. Eu estava, por exemplo, isso que você fala é muito interessante porque eu, enquanto profissional de comunicação e empresário, quando eu estava com a minha empresa, né, minha agência, eu era o diretor de criação da empresa. Então, Mas você era dono, como é que você era diretor de criação? Sim, na verdade eu fiz o caminho contrário. Você né? não largava o osso, né? Isso aqui nem... É o olho do dono que engorda o boi, né? Que nem eles dizem na pecuária. Mas assim, eu fui redator, diretor de criação, depois vice-presidente de criação, CEO, e aí que eu fiz a minha empresa. Então eu subi a escadinha. Não é que foi simples assim, né? Lá em cima, não. Eu tive que ralar até chegar numa posição em que eu podia dizer para os outros que eu tinha passado pelo que tinham passado. Então, quando eu falava com as minhas equipes, foi porque eu já fui equipe. Foi porque eu sei. Eu sei não porque eu sei mais que você. Não, eu sei porque eu sei exatamente como você, né? E a minha liderança, já que você usou esse conceito, ela nunca foi uma liderança de coaching, de dar colo. Ela sempre foi mais... Não que eu acreditasse nisso, mas é que eu sou assim, né? Eu acho até que tem muita gente que é muito boa de coaching. E é um tipo de liderança que funciona muito bem. Mas eu dizia para o meu pessoal, falei, eu não sou um líder como esse. Fofinho? De dar coaching, de dar colo. Eu lidero, por exemplo, assim, eu tento fazer com que as equipes vejam primeiro que é possível fazer. E que eu, como vocês, ralo para fazer. E eu acredito em voo de esquadrilha. Eu falava, eu gosto de estar no meio de aviões. E acho que nós todos temos que ser aviões e voar na mesma altitude. Mas todo mundo ser avião. Muito bom. Muito obstinado e possuído daquele desejo de fazer o melhor. E voar junto. É voo de esquadrilha. Então, o meu exemplo, minha liderança sempre foi assim, olha, vamos nessa, vamos juntos. Né? Então você inspirava dessa maneira. Era mais assim, esse é o meu tipo de liderança. Mas eu não era um bom líder de coaching. Então tinha profissional. Quem vinha trabalhar comigo, isso necessariamente põe um filtro. Você atrai pessoas que querem voar a esquadrilha e você repele pessoas que precisam de colo. Era pessoas que não necessariamente precisavam estar extremamente envolvidas com o próprio ego, né? Elas precisavam sair um pouco desse lugar. Elas só queriam ver você fazer. Não, agora deixa que eu faço. Não, tudo bem, já entendi. Não, vamos. É quase como um dial. A pessoa entrava na sintonia, gostava quando sintonizava e saía fazendo. E esse era esse era o estilo da minha agência. E tinha agência que tinham outros estilos. E essa inquietude sua, de alguma maneira te fez... Pô, você estava lá no topo do mundo, mas não foi suficiente. E aí você precisava botar essa mente para jogo de novo em outras esferas. Talvez num momento em que ninguém falava muito sobre inovação. Ah, sim. Não é verdade? Você meio que... Eu achei que eu sempre achei que a criatividade é um insumo. Então, a minha criatividade na agência ou na comunicação era aplicada à comunicação. Mas é uma aplicação só. Eu sei que criatividade é um insumo que você pode usar em todas as indústrias ou em qualquer atividade humana. E você é muito... É inexplicável, cara. Você tem uma fábrica de violão. Como assim você tem uma fábrica de violão? Não é? Como eu sou violonista, eu sempre... E o violão brasileiro
ele criou a identidade cultural musical do Brasil. Ele foi feito num violão. 90% do acervo musical brasileiro foi criado num violão. Você pode botar até Tom Jobim, que é mais visto como pianista, compunha no violão também. Então, essa coisa do violão também criou uma geração. Eu venho numa geração que tocava violão, né? Então, mas tem muito propósito nisso. Você entende que você trabalha com 1000 coisas, mas aí você vai lá e abre um troço de violão para poder, com propósito, manter essa chama viva. E eu olhava e falava assim, poxa, ninguém nunca fez um movimento organizado que valorizasse o violão. Não é um instrumento violão frio, mas, no fundo, é o violonista. É a música do violão. E então eu criei chama-se Violab, que congregava os melhores violonistas brasileiros e tem um site chamado Violab, onde esses músicos tocam juntos e fazem performances lá. E você canta também? Não. Eu sou péssimo. Mas talvez toca por violão. isso tenha sido instrumentista. Eu toco violão, toco baixo, toco guitarra e toco sintetizador modular, que é a minha paixão. O Journey to Ataraxia foi todo feito só com sintetizadores modulares. Que é um som muito louco. Né? Mas adoro. Adoro, no bom sentido. 360, né? É uma coisa muito louca que eu descobri recentemente e me apaixonei. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tava com um fone do Jobs lá, da Apple. Fone. Que custa $1 milhão aquele fone. Tem que prestar para alguma coisa. Apesar que o meu quebrou. Então, tem um termo para isso? De coisas que tem data para quebrar? Obsolescência programada. Yes. Eu fui vítima da obsolescência programada. Sim. Mas eu lembro que você olhou para aquilo e falou, você gosta de sons puros e limpos, então eu vou te dar um site para você entrar. Foi assim de primeira. E eu amo música, eu fui cantora. Então, pô, aquilo ali... Você tem a voz. Então, aquilo ali para mim... E quando eu li Fábrica de Violão, falei, gente, mas esse Alexandre vai em lugares que a gente nem imagina. Mas desculpa, eu te cortei, você estava falando sobre a inovação. Não, mas tá dentro desse... Foi um olhar de inovação para o segmento da música de violão. Então, eu sempre procurei olhar para as coisas por um ângulo pela qual a coisa não estivesse sendo olhada. Eu procurava sempre assim, o que não estão vendo nisto? Né? Na minha área de comunicação, trabalho muito com planejamento estratégico, que é olhar um problema por ângulos que ele não é olhado. Então, é um treinamento também, né? E criar frases icônicas a partir disso, né? Agora já voltando para lá, mas você se tornou famoso por isso também. Porque eu gosto muito da coisa da concisão, né? Da palavra. Eu acredito muito que você pode dizer muito com pouco, se esse pouco for muito bem esculpido, né? E ajuda muitas pessoas a memorizar conceitos, se eles forem curtos e poderosos, né? Dá para perceber isso aqui. No funil. Tem muita concisão funil. aí. Está na livraria da Travessa do Shopping Guatemi ou no site deles, quem quiser procurar. Mas voltando no seu ponto, a inovação, quando eu vendi a minha empresa de comunicação, a minha agência, eu falei assim, eu quero agora, o que é a nova criatividade? Onde é que ela está? Né? E ela está exatamente nessa busca que existe há uns, eu diria, 7 anos para cá, da construção de uma nova sociedade que passa por novas empresas, que passa por a gente criar, com inovação, um novo modo de vida. Então, assim, as energias alternativas. É uma Innovination. Exatamente. Esse é o nome da empresa, né? Sei. E aí eu falei, olha, eu quero colocar criatividade nisso. Então, criar produtos novos, criar empresas novas, né? Agora a gente, por exemplo, está conversando com uma empresa que está entrando na energia solar. Bárbaro. Porque além de ser uma obviedade tardia... No Brasil ainda, gente. Exatamente. Ainda por cima tem um componente de ESG, né? Que é a sigla que hoje a gente tem que perseguir, as empresas têm que perseguir, né? Que é essa responsabilidade socioambiental. Então, trabalhar com ideias e produtos que podem ajudar a criar uma sociedade de consumo nova, né? Em que a gente tem outro modo de vida, também sempre foi uma paixão minha. Pois é. E aí você acaba aplicando isso para muitas coisas, né? Sim. E não só no Brasil, fora do Brasil, enfim, você vai levando essas ideias, essa inovação, que não é só na obviedade da inovação, mas é aqui. Do pensar fora da caixa, Exatamente. Apesar que esse termo já é uma coisa muito antiga, mas... Mas aí tudo bem, mas ainda não é isso, isso, sim. Eu digo sempre isso que eu disse antes, né? Olhar as coisas de
Aliás, tem um poema Você lembra a página? Vamos. que é sobre isso. Eu acho que ele não está nesse livro, acho que ele está no livro que eu vou fazer. No Você vai próximo. fazer? Já tem uma coleção nova e vai ser um segundo livro. Mas que fala mais ou menos isso, né? Que cada vez que você olha uma coisa de novo, Uhum. aquela coisa é outra. E se olhar essa coisa de outros ângulos, essa coisa também vai Mas se é porque modificar. você já é outro também, Exatamente. né? E tem a coisa da física quântica, que é maravilhoso, né? Não sei se você conhece essa parte da física, que a física quântica existem elementos que eles só existem quando você olha. É como uma floresta, né? Cai uma árvore na floresta e ninguém tá vendo ela caiu ou não. Pois é. Árvores caem numa floresta deserta, só com bichos? Não sei. Então, essas coisas, esses temas me fascinam. Acho genial, assim. Pois é. E aí, as pessoas ficam tentando te levar de volta pro reduto, assim, todo Sim, dia. não diria todo dia. Tipo, Ale, vamos abrir aí uma portinha, uma agencinha, vai. Mano, vamos. Não, Não, não o que rola, assim. rola umas conversas. O que rola muito hoje são empresas me pedirem para fazer fazerem projetos de consultoria, de posicionamento de marca, Um frilinho, assim. sim, projetos. Eu fiz recentemente para Flora da JF, fiz para Bombril, ajudei a Bombril a se reposicionar em 2022. Então, esses projetos interessam. Mas aí você escolhe, né? Exatamente. Porque você sabe que você vai plantar em terreno fértil. Nem todo terreno é fértil, né? E hoje eu posso escolher os terrenos férteis, entendeu? E para ter prazer nesse trabalho e para gerar o resultado que eu sei que pode gerar, né? Nada mais frustrante para as duas partes, o contratante e o contratado, se você não consegue fazer um trabalho que frutifica, né? E às vezes é um dos lados que não está em sintonia. Então eu escolho hoje muito bem porque eu quero o resultado, né? Eu quero construir cases. Então eu pego poucos, mas poucos e bons. Pessoal, fica a dica. Quem quer a Legama precisa trazer uma boa ideia, um bom Não, conceito, traga um um bom bom problema. desafio. É. Assim, se quer uma grande oportunidade, procura um grande problema. E você, assim, é inescapável. Gente, ó, eu vou ter que entregar. Os nossos vídeos, eles têm 1 hora, mas eu pisei na bola, dei uma atrasadinha, e o tempo do Ale é ouro, então nós vamos ter que acabar mais cedo. Mas então, eu quero te ver de novo aqui. Você tem muito a ensinar. Eu acho que é inescapável a gente sair dessa tua coisa do mentor, porque eu acho que muita gente que Sim. estuda comunicação e é do mercado te vê dessa maneira. Então, para essa galera jovem que quer, no futuro, conquistar coisas parecidas com as que você conquistou, além do sentir, pensar e agir, eu gostaria que você olhasse para sua câmera e deixasse aí uma palavra de inspiração para essas pessoas, porque você é um cara que tem o que ensinar, você tem o que inspirar muito ainda. Não é fácil. Uma vez me pediram, e eu fiz uma aula magna para um grupo de formandos, né? Foi na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu não consegui resumir. Então eu dei fiz um discurso de 8 tópicos. Um deles era sentir, pensar e agir, inclusive. Então já fica aqui a dica, que eu acho que esse foi um guia na minha vida. Mas eu acho que assim, o mais importante, pelo menos para mim, foi até uma certa parte da minha vida eu estive muito perdido. Porque eu não sabia o que eu tinha que encontrar. Então acho que a coisa mais importante, as coisas começaram a acontecer para mim quando eu descobri que eu queria fazer aquilo que eu gostava. E logo na sequência descobri que eu precisava fazer aquilo que eu gostava bem. Então eu diria, descubra aquilo que você realmente gosta de fazer, mas isso que você gosta de fazer, você tem que fazer bem. Porque tem muita gente que gosta de coisas que é legítimo gostar, mas que não é bom naquilo, sendo bem direto. Então acho que tem que ser paixão com capacidade de realização.
Mas infelizmente isso você só descobre fazendo, né? Então é isso que eu deixaria aqui. Agora, gente, eu não posso encerrar, porque eu sou muito linguaruda, Lê. Eu não sei como é que faz. Eu não aguento. Da hora que eu te vi, eu tô pra te pedir pra contar uma história que pra mim foi muito engraçada. Eu ri sozinha, mas que você chegou pra dar uma palestra no lugar onde você se formou. E aí, o que aconteceu? Você lembra? Você sabe do que eu tô falando? Sim, eu me formei, Aham. mas eu nunca fui buscar o diploma. Aquela revolta de jovem babaca. Falei, eu não vou buscar o diploma. Pra quê? Pra quê? Não gostei, sofri muito na faculdade. Bobagem, uma bobagem na idade certa. O difícil é quando você tem essas bobagens na idade errada. E aí eu nunca fui buscar. Aí eu fiz essa carreira que você falou, graças a Deus construí minha carreira, construí meu nome. E um dia essa faculdade me chamou para fazer essa aula magna. Foi essa aula magna? Exatamente essa. E eu fiz, só que antes de eu fazer, a pessoa que me apresentou, que era o reitor, falou, esse é o Alexandre, ele vai fazer a aula magna aqui e hoje ele vai receber o diploma. Que ele se recusou a pegar quando se formou. Quantos anos depois, Ale? Acho que uns 15. 15 anos depois? Aí, sei lá. E ele me deu o diploma. Falei, tá aqui com muito prazer, agora você não pode não pegar o diploma. E eu peguei o diploma e falei assim, porra, tem toda a razão, né? Que babaquice não ter feito isso e tá agora levando esse diploma na cara aqui na frente de vocês formandos. Então eu diria o seguinte, não façam o que eu fiz, né? Peguem o diploma para não ter que passar por este papelão anos depois. Que nem eu acho uma história engraçada, por isso que eu trouxe. Sabe que foi na boa, né? Ela me fez pensar o seguinte, Ale. Muitas vezes nós na vida ganhamos diplomas que nós não vamos buscar. E não damos valor. E não damos valor. Diploma sob a forma de conhecimento, sob a forma de pessoas queridas, sob diversas formas. Então, o que eu posso dizer? Não deixa de pegar o teu diploma, não. Você mereceu esse diploma. Porque você só entende depois que diploma não é o papel. É isso. Ele não é o papel. Né? E o que ele estava me ensinando ali naquela hora, eu já profissional formado, falei assim, tá aqui o diploma. O diploma não é o papel. Era isso que ele estava me dizendo. E eu já sabia, é que eu nem lembrava. Por isso que eu dei toda a razão a ele, né, o reitor, nessa hora. E aí é com muita tristeza que eu termino te perguntando qual é a sua palavra favorita? Uau. Ou uma das, porque palavras são tão... Criatividade. Disse o criativo. Ale, necessariamente. Obrigada por ter vindo, por Obrigado ter se deslocado. Obrigado Funil, vocês. onde a gente acha o Funil? Livraria da Travessa? Hoje está fisicamente na Livraria da Travessa do Iguatemi, mas no site da Livraria da Travessa dá para também pedir, eles entregam. É isso aí. Vendeu bem, graças a Deus, mas ainda eles dizem que ainda tem lá. E eu estava lá, no lançamento, prestigiando. Muito obrigado aqui de público. Maravilhoso. Obrigado. Obrigada. Estamos juntos. Beijo. Foi maravilhoso te ter aqui. Obrigado. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Obrigada pela sua atenção, por estar conosco até agora. E é isso aí. Lembra, cuida de você. Um beijo, até a próxima.